nome de Jesus, amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, na última quarta-feira, quando o pastor deu início a essa mensagem, enquanto ele falava sobre Jairo, que daqui a pouco eu quero falar um pouco também, bem no finalzinho eu quero falar sobre Jairo, se der tempo, e me chamou muita atenção, enquanto eu estava ali orando, falando com Deus, mandei esses 2 versículos para o pastor, falei, pastor, olha, que Deus falou comigo enquanto o senhor ministrava na quarta-feira, e veio 2 versículos na minha mente, e os 2 se encaixavam literalmente. Nós vamos somente ler, e no decorrer do culto nós vamos destrinchando essa palavra, amém, gente? Eu gosto de falar que toda pregação que o Senhor me direciona é como se fosse um pão que desce dos céus, aquele pãozinho fresquinho. Você está chegando perto da padaria, né? É pior que eu estou falando só de pão, né? A última vez eu falei de pão, mas a realidade é essa. É como se estivesse chegando perto da padaria e pegar aquele pão fresquinho. E é isso que o Espírito Santo quer nos dar nessa manhã. Um pão vivo que desce do céu. Fresquinho, coisa que quando você comer, você se sente saciado, fortalecido. Fala, nossa, hoje eu me alimentei através da palavra, eu saí daquele culto racional, eu racionalizei tudo aquilo, eu entendi o que o Senhor falou comigo, e agora eu vou exercer essa mensagem, eu vou exercer o que eu aprendi, porque eu fui alimentado, e eu quero que seja como um pão vivo que desce do céu para você. O pão fresquinho que você, poxa, eu vou me alimentar. Então aos poucos nós vamos degustando deste pão. Fala para o irmão do lado, não come rápido. Tá? Vai devagarzinho, vamos comendo aos pouquinhos. Sabe, degustando esse pão aos pouquinhos, vamos desfrutando deste pão delicioso que é a palavra de Deus. Então eu vou lendo e no final nós vamos estar saciados para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, eu vou estar lendo na Almeida Revista e Atualizada, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, se você tem outra versão, não tem problema, nós vamos conseguir acompanhar totalmente. Eu vou ler primeiro os versículos que Deus falou comigo na quarta-feira, e depois nós vamos entrando de vez, mergulhando na palavra. 1 Coríntios 16, versículo de número 5, e depois vou frisar no versículo que Deus falou comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco, e passe também ali o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas quero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o quê? Permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz, e outras traduções que eu gosto muito também é quando diz, uma porta grande e oportuna se me abriu, e há muitos adversários. Leia comigo mais uma vez o versículo 9, se você tiver outra tradução, mas puder ler junto comigo, pode ler o que está aí no telão. Leia o versículo 9 comigo. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Grava isso que eu estou falando para você no seu coração. Vamos lá para Neemias, capítulo de número 6. Como eu falei, nós vamos ler primeiro o que Deus falou comigo, e nós vamos entender no final de tudo. Neemias capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Capítulo 6.
Neemias capítulo de número 6, versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado ali um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda até este tempo, não tinha posto portas nos portais. E Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregue-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes então mensageiros a dizer, leia comigo o que diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Pegando o gancho do Espírito Santo, desde o início do culto até agora, nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E o título dessa mensagem é este. Coloca para mim o título. Coloca para mim aqui no telão o título. Não deixe o quê? Não deixe para amanhã o que deve ser feito. Existem situações que nós não podemos esperar passar o tempo. Tem um ditado por aí, muito errôneo, errado, que o tempo cura. O tempo não cura. Quem cura é Deus. Através da sua vida, clamando, pedindo: Deus me cure disso, me liberte disso. Quem transforma é Deus. E tem coisas que tem que serem resolvidas, colocadas em prática, e agir, e fazer, e praticar. E não podemos perder tempo. O título de hoje, talvez até taxativo, você ouve muitas pessoas dizer: não faça amanhã o que deve ser fazer hoje. Não deixe para amanhã o que tem que fazer agora. Você já ouviu isso muito? Eu falei: Senhor, eu vou usar este mesmo jargão que as pessoas usam, essa frase que as pessoas colocam, trazendo para a realidade de hoje. Não deixe para amanhã o que deve. Perceba que Deus mandou frisar: deve fazer hoje. E quando o pastor pregava sobre Jairo, e veio para mim esses dois versículos, que Paulo falava aos irmãos, dizendo: olha, eu vou passar no tempo em tal lugar, em Macedônia, vou ficar no tempo aqui, vou ficar neste tempo aqui no inverno, porque uma grande porta oportuna, eficaz se abriu. Ele entendia que uma porta que Deus abriu, que ninguém poderia fechar naquele momento, ele não poderia perder tempo. Ele tinha que praticar aquilo que Deus colocou ele para fazer. Pregar o evangelho aos gentios, anunciar a salvação, o reino de Deus, arrependimento àqueles que estavam em pecados, para que eles pudessem serem salvos. Uma porta grande se abriu, oportuna, a oportunidade foi aberta, e ele não poderia passar para outro lugar, ele tinha que praticar aquilo ali. E Neemias, quando soube que Judá tinha caído, claro, por um erro deles, por falha deles, como nós sabemos a história do exílio, quando foram levados cativos à Babilônia, e Neemias recebeu as notícias quando ele servia o rei Artaxerxes, e triste, abatido, o rei disse: por que está tão triste? Não era comum aquele homem copeiro servir o rei triste, poderia até mesmo morrer por conta daquilo, porque ele tinha que passar alegria para o rei. Porém, naquela hora, abriu-se uma porta oportuna se abriu, e naquele momento o rei disse: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que ele orou rapidamente, porque ele não podia tomar nenhuma direção sem Deus, e ele pediu oportunidade para ir até Judá e reconstruir os muros. E quando ele decidiu ir com alguns homens que o próprio rei os enviou, falou: não, leve leve ferramentas, leve materiais, leve tudo o que você precisar, fique o tempo que você precisar. E ele começou a erguer os muros, com uma mão o povo ali
levantava e edificava os muros, a outra mão segurava as ferramentas e as armas de guerra, porque Sambalate e Tobias via para impedir. E quando Sambalate e Tobias viu que não conseguiria de maneira nenhuma impedir que eles levantassem, convidou ele, vamos vir para cá, vamos ter um momento entre nós. Como diz aqui Neemias 6, ele disse, não, eu não posso parar. Eu comecei uma obra, uma grande obra, e eu tenho que levantar as portas, porque os muros já estão erguidos, falta agora as portas dos portais, porque tinha que fechar, naquele momento aqui, a porta tinha que ser fechada, para que ninguém mais entrasse e destruísse Judá. Em um momento abriu-se a porta, nesse momento tinha que fechar, porque o mesmo Deus é o Deus de portas abertas, mas é o Deus também de portas fechadas. Tem hora para se fechar, tem hora para se abrir. Mas isso não é a mensagem de hoje. Eu quero que você entenda que há coisas que têm que ser feitas, não pode esperar para amanhã, tem que ser feita hoje. Assim como Neemias não podia esperar mais tempo, não posso parar o que eu estou fazendo para ir atender vocês, para ir estar com vocês, não, eu tenho uma grande obra. Estou aqui nessa grande obra. A oportunidade veio, ele agarrou. E Deus está dando uma oportunidade hoje de estarmos aqui para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra, dependente do que seja, Deus sabe a oportunidade para aquilo que você vai ser enviado hoje. Porque eu quero tratar algo mais específico, nós vamos entender. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 39. Salmos, capítulo de número 39. Salmo, capítulo de número 39. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto eu sou o quê? Frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente o quê? Vaidade. Eu tenho subido esses últimos dias no monte. Coloquei no coração, fala, Deus, eu vou subir 21 dias. E por mais que eu esteja subindo, eu esteja firme, a Bíblia me afirma que isto é vaidade. Essa camisa azul que eu coloquei aqui é vaidade. Essa roupa bonita que você está aí, é vaidade. Porque tudo é vaidade. Você não andar arrumado também é vaidade, disse o Salomão. Fazendo ou não fazendo é vaidade. E a vaidade vai passar. A vaidade vai passar, o tempo vai passar. Fui olhar no espelho ali agora, olhei para o meu resto de cabelo que eu tenho e vi que já tem uns fiozinhos brancos aqui. Uns dias atrás, a minha filha olhou assim, papai, ela começou a chorar, porque ela viu que minha barba estava cheia de fiozinho branco. Ela começou a chorar, eu falei, por que você está chorando? Eu falei, não, pai, porque você vai ficar velho, e você vai morrer, porque depois da velhice veio o quê? A morte. Então ela já achava que já ia morrer, mas é verdade, o tempo está passando. Hoje a gente olha no espelho, amanhã já estamos diferentes. O tempo passa para todo mundo, fala do lado, o tempo passa, querido. O tempo passa. Por que o tempo passa? Porque a nossa vida é como palmos. A nossa vida é passageira. A nossa vida, como disse Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu que o dia passaria rápido. Ele entendeu que a vida dele era frágil. A nossa vida é muito frágil, gente. É muito frágil. No tempo de pandemia, pessoas aí que faleceram, eu perdi minha mãe por conta da Covid, ela morreu sem saber que era Covid, e nós ouvimos falar que o vírus morria com água e sabão,
mas quando entrava dentro do corpo, ninguém matava ele. Dá para entender um negócio desse? Água e sabão mata, mas dentro do corpo já era, não tem como mais matar. Não adianta nem tomar sabão. Sabão mata, mas no corpo entrou, já era. Você vê como o nosso corpo é frágil. Nós somos frágeis demais. Quando eu era mais novo, eu era doido por ver corpo. Como assim, pastor? Eu tinha medo de ir para o cemitério quando criança. Mas depois que eu virei gótico, eu gostava de ver corpo, morte. Eu entrava num site por aí chamado Cabuloso. Via várias mortes. Pessoas foram estranguladas, olho para fora. Para, pastor, para. E eu via que nós somos frágeis demais. Certa vez um parente da minha mãe faleceu. E foram dar notícia para o cunhado dele. Fulano ficou sabendo que o Raimundo morreu. O que? O Raimundo morreu? Pum, morreu também. Os dois foram enterrados juntos. Só por uma notícia, por quê? Porque a nossa vida é frágil. Esse corpo aqui, ele é frágil. Fragílissimo. Muito frágil. E Davi entendeu isso. E o livro de Tiago, capítulo 4, vamos lá? Nós vamos entender ainda mais. Aonde o senhor quer chegar hoje, pastor? Calma, como eu falei, vamos mastigando aos pouquinhos, vamos pegando de pedaço em pedaço. Tiago, capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Amém? A partir do versículo 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos aonde? A tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando? Amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um momento e depois desvanece ou desaparece. Tiago, ele teve entendimento e sabedoria, porque ele mesmo diz, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. E ele teve sabedoria que a vida humana é como um vapor que aparece por um tempo e depois desaparece. É quando você está fazendo comida lá no seu fogão, e você vê aquele vapor saindo da panela, e até mesmo, talvez até antes de chegar no teto, ele já desapareceu. É aquela pessoa que quando morre, né, que vinha aquelas frases, né, conhecidas, poxa, o fulano estava ontem aqui com a gente, rapaz, parece que ele sentiu que ia morrer, porque ele abraçou a mãe com uma força, estava aqui ontem com a gente, estava jogando bola com a gente na semana passada e morreu, basta estar vivo para quê? Para morrer. E a vida é assim, basta estar vivo para morrer. E em Tiago entendeu que a vida é como um vapor, que aparece por um tempo e desaparece. Mas muitas pessoas ficam preocupadas, amanhã farei isso, amanhã vou fazer isso, eu vou contratar, vou ganhar dinheiro, vamos fazer tal coisa, e não sabe o dia de amanhã. Como a parábola em que Jesus diz, do rico insensato, olhava para a sua alma e dizia, alma, já está na hora de descansar, né? Que irei fazer com tanta riqueza? Esse homem se vestia de púrpura, vivia de linhos finíssimos, e Jesus disse, bem não sabe ele, que se hoje pedir a alma, para quem as tem deixado? Este não sabia o que fazer, se ele construiria mais, para arrecadar mais, para guardar mais. Uma vez já disse isso aqui, tem que se preocupar sim com a sua aposentadoria, se preocupar sim com a sua vida futura, mas lembre-se que é hoje.
a sua vida espiritual, agora, sua família, agora, e não amanhã. Não prolongar, adiar mais, porque louco se hoje pedir a tua alma, louco se hoje você fechar os olhos. E Tiago ele diz que a nossa vida é como um vapor. Eclesiastes capítulo de número 12. Vamos lá. Eclesiastes capítulo de número 12. Salmos, meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes. Antes de Lamentações, antes de Isaías, Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 1. Diga glória a Deus. Capítulo 12 de Eclesiastes. Quero ler aqui na NVT, que é muito interessante também. Coloca para mim por enquanto na NVT, depois a gente volta para a RA. Eclesiastes, capítulo de número 12. A partir do versículo 1. Não se esqueça de seu Criador no dia de sua juventude, ou mocidade, ou quando tem vigor. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham tempos difíceis, e cheguem anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem o quê? A tremer. E antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mais mastigar. Antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você se levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos, com amendoeira em flor, e como se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno. Enquanto pranteadores chorarão o seu quê? Funeral, a sua morte. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a rodana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Olha aqui para mim. Quando o pregador de Eclesiastes nos deu essa direção, ele viu que a vida do homem, mais uma vez, passageira, e que chega o tempo para todos nós, cabelo branco, os ombros já caídos, o vigor já não é mais o mesmo, a vida já não é mais a mesma. Minha filha que tem 5 anos, quer brincar comigo que a pastora, nós não temos mais o mesmo fôlego, nós não temos mais o mesmo pique, nós já não conseguimos mais acompanhar ela,
Eu olho para as crianças aqui antes do culto, depois do culto corre para cá, corre para lá. Eu já não conseguiria nem mais fazer isso. Não é por causa do peso, mas sim por causa da idade. Por causa da idade. Porque o tempo passa para todos. Quem já passou dos 50, dos 60, sabe muito bem. Sentou no sofá, pediu para fazer alguma coisa, você não vai levantar com a mesma força que você levantava antes. Não é? Digo eu para minha esposa. Ela fala: Diego, faz para mim, amor, não sei o quê. Fala: amor, acabei de sentar. Mas amor, não é mais o mesmo corpo para levantar. Até você se ajeitar para poder sair, para levantar. 6 dias atrás eu ouvi o Jonathan Neme num vídeo aí, postando isso daí. Eu falei: oh, exatamente. Não é mais o mesmo vigor. Dá um pulo da cama e pum, sair. Não. É bem devagarzinho, bem lento. Porque o tempo vai passando para todo mundo. O corpo já não vai sustentando mais. Os cabelos vão caindo, os dentes. As coisas vão acontecendo. A gravidade da terra vai puxando tudo para baixo. Não é? Só concordando aqui, Elton. Tudo vai caindo para baixo. É a gravidade. E também a gravidade vai puxando também esse corpo para voltar para onde? Para o pó. Mais uma vez, como título da mensagem hoje, você vai entender: não deixe para amanhã o que deve se fazer hoje, ou agora, porque amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida ela é passageira. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje podemos nos ver, amanhã talvez você não me vê mais. Amanhã você pode estar no meu velório. Amanhã você pode estar celebrando a minha morte. Glória a Deus, pastor Diego entrou no reino, entrou na glória, glória a Deus. Amanhã pode ser a sua morte. Só que não esqueça que você, quer dizer, isso você não esquece, você já está salvo. A graça te alcançou. Diga: a graça me alcançou. Você está salvo. Se você partir hoje, creio eu, né? Em nome de Jesus, né? Creio eu, né? Nos veremos na glória. Entraremos pelos portais dos céus. Estaremos na eternidade com o Criador. Receberemos o galardão do Senhor Jesus. Comeremos do fruto da árvore da vida. Receberemos um novo nome. Não teremos mais dor. Não vamos mais sentir fome. Não será necessária a luz do sol, porque o nosso Deus será a nossa luz. Lugar mais lindo e maravilhoso, um lugar incomparavelmente melhor do que qualquer rua que você entrou e disse: um dia eu quero morar aqui. Nada se compara com a glória, irmão. Nada se compara com a eternidade. A Bíblia diz: junte tesouro nos céus, porque lá o ladrão não entra. Lá o tempo não passa e as coisas se acabam. Aqui hoje tudo tem data de validade, mas a nossa alma é eterna. Porém, uns passarão a eternidade em Cristo, e outros passarão a eternidade na perdição. A eternidade no Hades, vou usar a palavra mais forte, no inferno. Um lugar que não foi preparado nem para mim nem para você, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas glória a Deus, que a graça te alcançou. Posso ouvir um glória a Deus? Quem é que é salvo, diga amém. Se não é, se arrependa. Hoje uma porta está se abrindo para você. Uma porta está se abrindo para você. Não espere para amanhã, se arrependa hoje. Converta o seu riso em choro. Chore diante de Deus e se arrependa do seu pecado. Se entregue para Cristo, e Ele é justo para te perdoar de todo e qualquer pecado.
A graça te alcança. A graça me alcançou, a graça te alcançou. Ela te resgatou do inferno. Quem era você antes e quem é você agora? Para alguns eu conto quem eu era, não acreditam como que eu era, como eu me vestia. Pastor, não consigo imaginar que o senhor se vestia todo de preto, calça rasgada, cabelo grande. Só do cabelo você já não acreditaria mesmo, né? Cabelo até aqui assim, cacheado. Você olha o cabelo da minha filha ali, você era parecido com o dela. Ou andava com as roupas toda meia doida, e minha mãe só comprava roupa preta para mim. Era só rock do pesado em casa. Guardava a arma dos ladrão em casa, andava com os carros roubados que eles roubavam. Mas a graça me alcançou. E a graça te alcançou. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui passou por um caminho. Cada um aqui passou pela porta, que é Jesus. Eu sou a porta, ele diz. E eu sou o caminho. Você encontrou o caminho, você encontrou a porta. Só que tem muita gente da sua casa que ainda não encontrou essa porta. Tem muita gente da sua família que ainda não está nesse caminho. Estão esperando receber a graça que alcançou você. Aonde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou o quê? A graça. Abundou o pecado na sua vida? Sim ou não? Ou você chegou aqui como santo? Ou você conheceu Jesus já com asas de anjo? Abundou o pecado em você. A oportunidade chegou até você e trouxe graça e superabundou a graça. Eu tenho aprendido nesse último ano que eu estou aqui, que nós prosperamos não para nós prosperamos para transbordar na vida dos outros. A mesma coisa devemos transbordar também a graça, porque se fomos alcançados, então superabundou a graça. A graça tem que sair de nós para outro. Lembra? O profeta disse: peça vasilhas emprestadas, não poucos, mas muitos. E ele fez o milagre da multiplicação do azeite. Quem lembra? E um vaso transbordava para outro vaso, para outro vaso, para outro vaso. E assim, nós recebemos a graça de Deus e devemos transbordar também para outros vasos, para outras pessoas, alcançar nossos familiares. Porque assim como o tempo passa para mim, passa para você, também passa para eles. E amanhã pode ser a partida do seu familiar. Hoje à noite. E tem uma palavra de Deus no seu coração, querido, que você precisa falar com aquela pessoa, que você precisa abrir os olhos dela. Pastor, ela é desviada. Fala para ela que o caminho do desviado não é o reino de Deus, não. Desperta quem está dormindo da sua casa. Anuncia a salvação para eles. Transborde sobre eles, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu tive a oportunidade de fazer o enterro do meu pai e da minha mãe. Eu não queria que meu pai viesse a falecer. Eu queria que meu pai entregasse a vida dele para Jesus e vivesse com Jesus. No leito de morte, com câncer no pulmão, de tanto ter fumado cigarro. Dormi com ele no hospital e nunca fiz o apelo para ele aceitar Jesus. Porque no meu coração eu acreditava, o meu pai vai ser curado. Jesus vai curar ele. Jesus vai curar ele. Porém, um certo dia eu percebi que ele não ia mais voltar. Fui no hospital, cheguei até ele e falei: pai, e no meu coração eu não queria fazer aquilo ali, porque eu queria que meu pai vivesse mais um tempo. Eu queria que meu pai passasse mais um tempo comigo. Porque por causa da religiosidade, eu fiquei distante do meu pai. Mesmo sendo pastor,
fiquei distante, por causa da religiosidade. Meu pai bebia, eu não queria estar perto de quem bebia. Meu pai fumava, eu não queria estar perto de quem fumava, porque eu aprendi a religiosidade dessa forma. Depois eu falei, não. Quando eu descobri, já era tarde demais. Quando eu fui aproximar perto do meu pai, já estava tarde demais. Então eu queria passar mais um tempo com ele. Eu queria viver mais alguns dias com ele. E claro, que ele tivesse sido curado e aceitado a Jesus. Mas no leito de morte eu percebi que ele não ia voltar mais. E eu falei, não, agora eu vou ter que fazer o apelo para o meu pai. Eu não queria. Quando eu fui chegar para ele e falar, pai, o senhor sabe que o único que salva a nossa alma é Jesus. Ele falou assim, eu sei, filho. Por isso que eu já aceitei ele como meu único Senhor e Salvador. Eu falei, mas quem? Uma grande amiga minha entrou aqui ontem e fez o apelo para mim aceitar Jesus. Meu pai vivia a vida inteira dele no catolicismo, na idolatria a imagens, a homens. Um acidente que ele teve, quase morreu, ele achou que foi a tal da Cidinha que livrou ele. Mas foi Deus. Ele levou a roupa toda ensanguentada lá para o templo da Cidinha. Vocês sabem da Cidinha quem é, né? E ele levou o templo, levou para lá. Eu falei, um dia meu pai vai conhecer quem é Jesus, de verdade. 6 horas da manhã, ele já estava lá em São Paulo, nas missas. Acordava às 4 horas da manhã, levava tudo para... Falei, uma hora meu pai vai se entregar para Jesus. Mas eu não sabia que ia ser no leito de morte. Mas ele aceitou Jesus. Ele entrou no reino. Ele está em Cristo. E quando o meu pai falou aquilo, eu falei, obrigado, Jesus. Porque ia ser muito dolorido para mim. Muito dolorido. Graças a Deus, a minha mãe morreu missionária da igreja. Fazia a obra de Deus, entrava em favelas, anunciava o evangelho, pregava, fazia cultos, me chamava para pregar. Falava, filho, prega lá para mim. A mãe pegou uma campanha, vamos lá levar a palavra do Senhor Jesus. Vamos, mãe. Ela andou errada muitas das vezes. Eu puxava a orelha dela, fazia ela chorar, porque eu era bem mais rígido. Eu estou sendo moldado agora para ser um pouquinho mais leve. Eu era mais pesado. Eu fazia minha mãe chorar, porque ela fumava escondido e mesmo assim na igreja. Fazia minha mãe chorar, porque eu pegava firme com ela. Falava, mãe, tu vai para o inferno. Aí quando eu ouvi que o pastor pregava aqui quarta-feira, a cana já está quebrada, você quer quebrar mais? Falei, ô Jesus, quantas vezes eu errei, eu já chegava descendo a lenha. Mas graças a Deus ela se converteu. Graças a Deus ela parou. Graças a Deus. E no leito de morte, eu pude falar, mãe, eu te amo. Filho, ora muito pela mãe. Falei, fique em paz, mãe. Estamos orando pela senhora. Mas minha mãe morreu servindo a Jesus. Morreu fazendo a obra. Eu tenho familiares que não servem a Jesus, ainda tenho. E tenho o dever de ainda anunciar o evangelho para eles. Porque assim como o tempo passa para mim, passa para você, passa para todos. E você vai ficar adiando até quando? Para você sentar com seu pai e com a sua mãe e anunciar o evangelho para eles. Há quanto tempo mais você vai esperar para chegar no seu filho, abrir a Bíblia, falar, filho, eu te amo. E eu não quero você se perdendo não. A eternidade com Deus é maravilhoso, mas a eternidade sem Deus é horrível. É onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Lá vai ser tormento, filho. Larga essa vida. Eu te amo, filho, como seu pai eu te amo, como sua mãe eu te amo. Você vai ficar adiando quanto mais tempo para a sua família? Pastor, eu já desisti, eu já falei, eu já preguei, mas nada muda. Não desista. Não desista, diga glória a Deus. Vá atrás e prega o evangelho. Anuncie a salvação. Marcos capítulo 5.
tempo de restaurar a nossa família, irmãos. E Deus quer te preparar para ser esse instrumento. A minha oração daqui a pouco é que o Espírito Santo te preencha, te encha, e que ao abrir da sua boca saia palavras que quem estiver ouvindo se converta em nome de Jesus. Irmãos, que dos seus lábios vinha jorrar o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que beber da água que eu lhe der, nascerá uma fonte que jamais parar de jorrar água viva até a eternidade. Você vai jorrar água para a sua família, água viva. Água viva, o Evangelho, água que limpa, que restaura, que transforma. Aquela água que saiu do lado de Jesus sobre o soldado. É essa mesma água que vai sair de você, para converter a sua mãe, querido, que você ama tanto, para converter o seu pai, que você ama tanto ele, e que você não quer ver ele se perdendo, você quer falar de Jesus para ele. Eu tenho que ganhar mais um, sim, mas comece pela sua casa. Você parou de falar de Jesus para eles, não desista. Marcos capítulo 5, onde tudo começou na quarta-feira. Marcos 5, versículo 21, na ARA, vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se dele uma grande multidão, e estava junto do mar. Eis que chegou dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está o quê? Moribunda, ou está quase a morrer, uma doença grave. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare, e que o que, irmãos? Viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Pula para o versículo de número 35. Estando ainda ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem o disseram: a tua filha já está o quê? Não enfadas mais o mestre, não atrapalhe mais ele. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia o quê? E não permitiu que alguns o seguissem, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. Os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o que? Dorme. Olha aqui para mim. E todo mundo já sabe o que aconteceu depois. Jesus entra, leva os pais, Talita cumi, ele diz, quer dizer, menina, levante-se. Ela levantou-se, de pé se colocou, ofereceu comida para ela, se alimentou e disse: não fale nada para ninguém. E quando Jesus disse: ela apenas dorme, ela apenas dorme. Gente, preste bem atenção, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Jairo era o líder principal na sinagoga, era aquele que conduzia a adoração, aquele que dava discernimento e direção a quem ia pregar a palavra naquele lugar, direcionava como que ia ser os cultos a Deus. E esse homem poderia perder o cargo dele, poderia perder a autoridade que ele tinha e ser expulso da sinagoga, porque ele entendeu que Jesus era o único que podia salvar quem? A sua o quê? Sua filha. Ele reconheceu, e se ele tivesse reconhecendo Jesus como aquele que podia salvar, então ele não reconhecia mais a lei de Moisés, então ele ia ser expulso da sinagoga.
mas ele não olhou para aquilo que ele ia perder. Como disse Davi no Salmo 51, pequei, simplesmente pequei, mas não quero perder o Espírito Santo. Ele poderia perder tudo, porque ele pecou, mas ele não queria perder a presença de Deus. Há momentos que nós devemos fazer a mesma coisa. Senhor, eu vou confessar o meu erro, eu vou confessar a minha falha, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu não estou interessado em mais nada. Tudo o que eu quero é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Esse homem é a mesma coisa. Eu não estou nem aí para o meu cargo, eu quero salvar minha filha. Eu ouvi falar de Jesus, o que Ele pode fazer, se vão me expulsar ou não, não interessa. Mas Jesus, Ele é muito sábio. Diga, Jesus é muito sábio. Ele está na mesa, Ele está nos observando, amém? E sabe que o esperamos. Ele é sábio e ensina em amor. Ele disse, apenas dorme. Sabe por quê? Porque se soubesse que ela foi ressuscitada, aquele homem ia ser expulso mesmo. Porque Jesus praticou um milagre. Por isso que ele disse, ela apenas dorme, fique em paz. Por isso que ele disse, não diga nada para ninguém, porque senão ia chegar no ouvido dos outros sacerdotes, de outros, do líder da sinagoga, e ia expulsar ele. Mas Jesus não veio para causar confusão, ele veio para trazer transformação. E esse homem sendo salvo, salvando a sua filha, melhor dizendo, ele ia poder proclamar Jesus entre outros, e falar, esse é o verdadeiro Messias. Jesus era sábio. Ele salvou essa menina da morte, levantou ela, e a oportunidade que ele teve era naquele dia. Porque imagine perder uma menina, uma jovem de 12 anos, que tinha toda a sua vida pela frente, sonhos. E talvez esse pai era aquele que ficava muito tempo na sinagoga e não tinha tempo para a filha. E ele correu atrás do tempo perdido. Eu vou correr atrás de Jesus. Eu perdi muito tempo talvez na sinagoga, eu perdi muito tempo na religiosidade. Eu vou atrás de quem pode curar a minha filha. Eu não estou nem aí. Talvez ele sentia-se culpado, porque ela estava doente, porque não estava perto dela, e viu que ela já estava quase morrendo. Mas ele não olhou para o cargo que ele tinha, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou somente para Jesus. Não olhe para as circunstâncias de como seu pai e sua mãe está hoje. Olha somente para aquele que vai salvar a vida deles. Olhe somente para aquele que pode fazer o impossível acontecer. Não desista. Esse homem podia ter desistido. Morreu Jesus. Acabou. Ele olhou para ele e disse, não, creia somente. Creia. E esse homem cria. Que ele ouviu falar. Ele sabia quem era Jesus. Então acredite. Não desista da sua família. Não importa o seu cargo, a sua posição, faça o que tem que ser feito. Antes que o barulho cesse, antes que aquele dia de luto venha te entristecer e você falasse, eu poderia ter falado de Jesus para ele. Eu poderia ter pregado Jesus para o meu pai. Eu poderia ter pregado Jesus para minha mãe, para o meu irmão. Pastor, mas ele me fez muito mal. Ela me fez muito mal. Deixa ser gerado Manassés em você, querido. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Perdoe quem tem que perdoar. Que Manassés seja gerado dentro de você hoje. Esqueça o passado, esqueça quem te fez mal e anuncie a salvação. A primeira pregação de Jesus, alguém que sabe? A primeira pregação de Jesus foi: anunciai o reino de Deus, pois ele é chegado entre vós. Anuncie o reino de Deus, pregue o reino de Deus, não desista, não olhe a sua posição, não olhe as circunstâncias, ensine em amor, pregue, restaure a sua família. Tem tanta coisa dentro de você, para de ser uma ovelha obesa, desculpa falar assim, se alimenta de tanta pregação, né? Tanta palavra boa, que mensagem boa, hoje foi, mas cadê você exercendo o que você ouviu? Pratique. Os tempos estão passando, querido. Jesus está voltando.
E amanhã pode ser tarde demais. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos. Chame a atenção. Pregue o evangelho. Deus usou Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você vai entrar naquela nação, você vai falar a minha palavra, e não se espante com o rosto deles e com o coração duro, porque eles ouvirão a minha palavra. Seja como Ezequiel, irmão. Não importa onde você vai entrar, mas pregue a palavra de Jesus para a sua família, para que em suas mãos não corra o sangue inocente. Certa vez, uma jovem no trilho do trem viu uma outra jovem atormentada, andando para lá e para cá, e Jesus falou no coração dela: fala do meu amor para ela. É minha cabeça, fala do meu amor para ela. Não, é minha cabeça, aqui não é Deus falando, não. Quando o trem veio, a jovem se jogou. O sangue espirrou tudo na roupa dela. Irmãos, não deva nada a ninguém, a Bíblia diz. A única dívida que nós temos é o amor. Nós nunca vamos conseguir pagar. Mas não deixe que nada suje as suas vestes, porque você negou de falar de Jesus para alguém. Porque você olhou para você mesmo e não falou de Jesus para seu familiar. Pregue para o seu vizinho. Fale do amor de Cristo. Anuncie a salvação antes que amanhã seja tarde demais. Quem crê que Deus falou com você nessa manhã, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece toda a honra.